Jovem Pan. Sou eu? O programa Super Manhã chama do povo, atenção aqui na Rádio Jovem Pan. Pra toda a região, notícia do mundo todo chega em primeira mão. Se liga na internet e escuta até no Japão. Vem pro programa Super Manhã, é com uma corrida aqui na nossa Jovem Pan. Vem pro programa Super Manhã, é com uma corrida aqui na nossa Jovem Pan. Muito bom, tá então começando amanhã, né, com esse shot maravilhoso, presente do nosso Cirandinha do Forró. Muito obrigado, né? Fico muito elogiado aí com esse presente, tá todo mundo cantando. Aonde eu vou que alguém vai tirar onda, vem com essa história de vem pra Jovem Pan, né? Obrigado ao Cirandinha, realmente Deus aí continue lhe dando muita criatividade. Conforme o prometido, agora são 8 horas e 5 minutos, 8 horas e 5 minutos, ao meu lado, aqui nos estúdios da Jovem Pan, o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, tá? Ele que é deputado federal pelo estado de Alagoas, está vivendo toda a turbulência política aí do que acontece em Brasília e, obviamente, claro, aceitou o convite. Falamos com ele na quinta-feira, um dia após o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitar o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Ele já apresentou aí parte do que estava tendo de impressão a respeito desse gesto do presidente Eduardo Cunha e de lá para cá muitos fatos acontecendo nos bastidores e, obviamente, o Paulão aceitou o convite também para vir aos estúdios da Jovem Pan na manhã desta segunda-feira. Paulão, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan, sinta-se em casa, você que já veio aqui em outras oportunidades, encontrando amigos também aqui nos estúdios, mas hoje o cenário ao qual a gente vai ter que conversar aqui é um cenário realmente muito difícil no campo político. A presidenta Dilma vem de uma eleição muito disputada com o então candidato Aécio Neves. Desde então, foram muitos os enfrentamentos, os embates políticos, algumas vitórias, algumas derrotas aí no Congresso Nacional, mas neste momento o cenário político ele deu assim um revés de 180 graus, considerando o fato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é de um partido aliado, o PMDB, ter aceito o pedido de impeachment impetrado pelos juristas Miguel Reale Júnior e também o próprio Hélio Bicudo, que foi deputado federal pelo PT, é considerado um dos fundadores do partido, apesar de que hoje ele nega. Mas, obviamente, Hélio Bicudo também assinou esse pedido de impeachment. Na semana passada, quando nós tivemos a oportunidade de conversar, você colocou de maneira muito clara que a presidenta Dilma disse não à barganha do presidente Eduardo Cunha, que tenta a todo custo se manter no cargo de presidente e como deputado, e estava utilizando esse poder de aceitar ou não o impeachment para, obviamente, pressionar a presidenta Dilma Rousseff. Dilma teria dito não à barganha e, obviamente, foi para o enfrentamento com o processo de impeachment. Eu me lembro muito bem que naquela oportunidade, na sua análise, você colocou que agora é trabalhar com a chamada correlação de forças no Congresso para tentar, ainda na comissão especial, derrubar o avanço do processo de impeachment. De quinta-feira para cá, diante de tantos fatos, tantas informações, a possibilidade do próprio Michel Temer ser vice aí de Dilma Rousseff está articulando uma aliança já com um governo de transição com o PSDB. Essa correlação de forças no Congresso, para você, ela já se altera ou está tudo como dantes no Reino de Abrantes, como você avaliou na semana passada? Paulão, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a equipe da Jovem Pan. Queria agradecer o Paulo, que articulou, o Marcelo, nosso amigo, inclusive tem um irmão dele da CEL que trabalhamos juntos. Inclusive a gente manda um abraço para ele através do Antônio Jorge, que é funcionário também aposentado, trabalhou com ele diretamente na subestação do Pinheiro. E dizer que é um prazer, Marcos. Primeiro, pela Jovem Pan ter colocado você aqui no comando desse programa, pela tua história, credibilidade, inteligência, capacidade de fazer entrevista, e dizer que é uma honra a gente estar aqui no seu programa e estabelecendo esse processo dessa conjuntura tão adversa. Estou à disposição.
Muito bem. O cenário, Paulão, de quinta-feira para cá, até o momento não se tinha ainda um posicionamento claro a respeito de qual seria a postura do Michel Temer. E você falava preocupado com o embate no Congresso e o Temer já conseguiu tirar um dos ministros, né, aí da base também de apoio da presidenta Dilma, o ministro Padilha, entregou o cargo no final de semana e toda a imprensa está comentando que esse é um sinal claro de que uma parte do PMDB está apostando nesse processo de queda da presidente e tentando se articular com o PSDB. Você analisa isso como um processo político normal ou tem onde há fumaça, há fogo, Paulão? Veja bem, onde há fumaça, há fogo, mas a gente tem que ter muita serenidade. Marco, fazendo aqui uma retrospectiva rápida, na realidade a gente teve um erro grande, né? Eu diria assim, uma proporcionalidade muito acentuada, que foi não ter compreendido a importância da mesa diretora. Então, quando foi lançada a candidatura do Eduardo Cunha pelo PMDB, o PT, na realidade, não tinha unidade de ação, tinha 3 candidaturas, né? E a partir desse momento, só em cima da hora lançou a candidatura. Mas a gente já percebia o clima interno que não era muito favorável ao Partido dos Trabalhadores. Então, como da outra vez, que você lembra, que o Lula estava no comando e houve aquela crise do mensalão, houve também esse mesmo cenário, claro, com menor gravidade do que agora. E aí o partido compreendeu e foi eleito o Aldo Rebelo, do PCdoB. E naquele momento ocorreram 6 impedimentos contra o presidente Lula, 6 impeachment. Como o regimento é monocrático, a decisão da presidência, o próprio presidente arquivou todos os impedimentos, ou seja, não foi para frente. Então, eu avalio que essa discussão ocorreu internamente no partido, mas prevaleceu a tese de candidatura própria de uma forma, eu diria, não unânime, foi uma diferença pequena. Eu acho que naquele momento, e eu defendi essa tese naquele período, deveríamos ter aprovado uma candidatura fora do partido, de uma pessoa de confiança, exemplo, Jandira Fegali, para tentar agregar a base. Agregar a base, Miro Teixeira, ou enfim, outros nomes, onde você pudesse ter a mesa diretora, já que a presidência tem essa posição monocrática, ou seja, deliberação, você participava da mesa, porque depois que o PT assumiu a Câmara, depois da década de 80, todas as mesas diretoras ele participou, porque tem a sua proporcionalidade. E principalmente as comissões. Exemplo, todas as comissões, principalmente a CCJ, ela tem um papel singular, que é ela que define a admissibilidade ou não de qualquer procedimento, corregedoria, comissão de ética, enfim. Então, o primeiro erro foi isso. A partir do momento que o Eduardo Cunha ganha, ele tem uma singularidade, porque o Eduardo Cunha ele tem uma bancada. Então, dos 503 deputados, ele tem 10%. E por que ele tem 10% da bancada? Porque ele ajudou a financiar. E ajudou, inclusive, a pagar, o resto a pagar. Essas bancadas, ela tem uma característica muito forte, principalmente chamado bancada da bala. São deputados violentos, alguns sim, mas é porque são financiados por 2 empresas de armas, a Taurus e a Rossi, né? E algum segmento minoritário, e aí a gente abstrai as igrejas evangélicas já seculares, essas têm uma postura muito correta, né? Exemplo, anglicana, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, enfim, Universal, todas elas, mas tem hoje pequenas igrejas que têm um papel menor, assim. Ele mesmo é de uma ruptura, né? Ele é de uma igreja que é fruto de uma ruptura. E você tem igrejas, muitas vezes, no local, vamos dizer aqui em Maceió, que ela tem um caráter a nível nacional. Então, essas igrejas, eles conseguiram fazer uma congregação com alguns parlamentares e deu esses 50 e 60 parlamentares. Então, independe do PMDB. É preciso notar que o PMDB, você acompanhou, ele surgiu ainda na ditadura militar, era o MDB, o Partido de Oposição. E naquele momento, enquanto a esquerda não podia se legalizar, foi albergado todos no antigo MDB, todos votamos, quem já tem uma idade acima de 40, 50 anos. Foi depois que os partidos se consolidando. Então, o PMDB, até hoje, ela é uma frente. Você não tem uma pessoa. O próprio Michel Temer, mesmo sendo o presidente do partido, você veja que ele tem divergência. No primeiro momento, ele fez parte da nossa chapa na primeira e segunda vez.
O Cunha votou no primeiro e segundo turno no Aécio, teve uma polarização com ele. Ele teve uma polarização muito forte, mas agora ele está nessa posição, no mínimo, estranha. Mas a gente tem que ter muita serenidade para não fazer uma colocação e isso contribuir com o processo. Como é que anda essa situação? Veja bem, o ideal era não ter tido um encaminhamento. Esse processo de encaminhamento agora, do rito processual, foi fruto de quê? Foi fruto relativo à comissão de ética. Primeiro houve uma ação de vários partidos de personalidade, inclusive eu assinei, na corregedoria da Câmara Federal. Infelizmente, o corregedor, que é amigo do presidente, não prosseguiu, não deu prosseguimento. Mas na comissão de ética, que ela é composta por todos os partidos, tem sua proporcionalidade, o deputado Zé Carlos da Bahia, ele teve altivez regimental e definiu o relator, a comissão começou a trabalhar, o presidente Eduardo Cunha, como é uma pessoa que tem um conhecimento muito bom da legislação, principalmente relativo ao regimento, ele utilizou um processo de postergar, adiar. Então ele pediu adiamento, é legal isso sim, pediu um outro adiamento através do seu advogado, prevê... Convocou sessões na mesma hora. Na né? mesma hora. É previsto o advogado ter direito ao processo, convocou sessão, e quando a ordem do dia entra, você cai. Então, ele utilizou manobras, mas tem previsão regimental no sentido de fazer essa situação. E o PT teve a prudência de estabelecer o quê? Fazer defesa do Estado Democrático de Direito, onde a ampla defesa e o contraditório fosse pontos fundamentais para o processo, e por isso que só na semana passada, numa reunião da bancada, definimos pela admissibilidade do processo do Eduardo Cunha. Vocês sabiam do que poderia acontecer a partir do momento que essa posição política fosse adotada? Eu entendo que é um reencontro do PT com as suas origens, ao entender que não poderia, diante de um presidente comprovadamente envolvido em situação de corrupção, ao contrário das suspeitas, né, que tentam se atribuir nesse momento à presidenta Dilma, por mais fortes, ou o grupo dela que seja, mas não há uma prova. No caso do Cunha, há depósitos, há movimentação internacional, ele mentiu na CPI, mas vocês sabiam, ou pelo menos naquele momento, a bancada do PT sabia que ao tomar essa decisão de votar contra ele na comissão de ética, a retaliação viria com a força, né, com essa força de pedir o impeachment? Vocês avaliaram esse cenário? Essa avaliação foi feita, Marcos, inclusive por alguns companheiros do PT que tiveram a coragem de levantar essa situação. Foi uma posição minoritária e foi feita uma avaliação no aspecto que a gente está atravessando, e predominou a tese que iria prosseguir. Por que prosseguir? Porque o Eduardo Cunha, ele vinha utilizando uma tática de sangrar lentamente. É aquela tese, ou seja, você coloca uma pequena agulha na sua jugular. Então ele queria, quanto mais demorasse, a gente ia sangrando. Chega um momento que o próprio governo, sintonizado, o núcleo do governo, percebeu que a gente teria que fazer esse processo de enfrentamento. Então, predominou a tese da admissibilidade em relação à questão do processo do Cunha, e quando foi no final da tarde, começo da noite, ele dá a notícia, onde, inclusive, não é surpresa, porque foi feita essa avaliação, mas foi caracterizado um processo de retaliação e a sociedade compreendeu. A partir disso, a gente se prepara. O PT Nacional fez uma reunião na sexta-feira, reunindo todos os estados. O PT Alagoas, nós fizemos uma reunião no sábado, reunindo também todos os diretórios. Já começa a ter apoio de várias entidades da sociedade brasileira, de personalidades, exemplo, CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Emitiu já uma nota, contra o impeachment. Setores dos empresários, a Anfávia, contra o impeachment. Então, veja bem, a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma referência a nível internacional, ela já começa a dar o tom. A entidades que congregam as igrejas evangélicas, a mais representativa e histórica, também deu um tom em relação a isso. O movimento agrário, todos eles, CPT, MST, todos eles deram nota. Movimentos estudantis deram nota. Personalidades como o Chico Buarque de Holanda,
agora recentemente um show do Caetano Veloso e Gilberto Gil no Circo Voador, e você começa a verificar esse processo onde você tem partidos importantes da base aliada e mesmo de oposição. Exemplo, o PSOL, ele não é da base aliada, ele faz oposição ao Partido dos Trabalhadores, ao governo, mas o PSOL compreendeu que a democracia tem que ser mantida. A própria rede, né, de a Marina rede, Silva, né, que tem como a expressão maior a candidata, é sempre Marina Silva, mesmo fazendo oposição, compreendeu a importância que tem. O PSB, que também faz oposição a gente, compreendeu esse processo. E todos os partidos da base aliada, esse já tem, eu diria assim, um compromisso maior. O que está ocorrendo? Ontem foi lançado uma frente da legalidade, onde tem na linha de frente o governador Flávio Dino, né, que é governador do Maranhão, junto com Ciro Gomes, do PDT, e outros partidos, no sentido de fazer toda uma caminhada. O próprio Ciro Gomes, naquele estilo bem contundente, ele deu uma entrevista bastante forte, né? Principalmente em relação ao presidente da Câmara, desmascarando o perfil, o comportamento que ele vem fazendo, tentando fazer chantagem, e a presidente Dilma não aceita. Então essa é a condição que a gente começa a trabalhar e está tendo uma boa receptividade. Outro fato também, ontem, em algumas cidades, começaram a ter alguns atos. Exemplo, Copacabana, que no Rio de Janeiro sempre tem uma tradição de ser oposição. Então, o centro de Copacabana, no caso, os movimentos, o chamado coxinhas, né, o pessoal que faz esse jogo tentando dar o golpe no Brasil, reuniu 10 pessoas em Copacabana. Então, a prova que não está tendo ressonância. Claro que eles estão trabalhando para um ato que a gente pode discordar, mas é legítimo na democracia o ato. Agora, os fatos não. E aí eu quero aqui trazer uma opinião de um alagoano, né, que a gente tem um grande respeito, professor da Universidade Federal, que você conhece ele e foi presidente da OAB, Marcelo Laveneri. E o Marcelo hoje é professor da UNB, está em Brasília, e foi ele, na época, presidente da OAB. Em 92. Em 99, que liderou o processo de impedimento. E aí o que é que ele disse? Olha, eu recebi, naquele momento, na OAB, a presença de Fernando Henrique Cardoso, recebi a presença de vários parlamentares, Ulisses Guimarães e outros, para ter o processo de impedimento. Mas naquele momento, o que é que diferencia o impedimento daquela época para o de hoje? Que a gente vê muito nas redes sociais, agora vocês estão pedindo, mas não do Collor, vocês pediram do Collor e agora não. Qual é a diferença que tem? Primeiro, que na questão do Collor ficou caracterizado o crime administrativo. E o próprio presidente admitiu. A prova é, quando o impedimento foi ser votado no plenário, ele renunciou antes. É preciso lembrar a história. Então, já havia caracterização pelo Ministério Federal e pela Justiça sobre essa situação. E um fato nos bastidores que terminou ganhando notoriedade, o fato do irmão também ter confirmado relações estranhas com o PC a diferença que tem? A diferença que tem que você está discutindo o impedimento de uma pessoa que é a presidente da República. Você tem outros fatos que apurem. O caso da Lava Jato da Petrobras, que tem envolvido, seja setores da empresa, personalidade do PT, estão respondendo, alguns estão presos, inclusive. Delcídio Amaral. Claro, e vários outros estão presos. Você acha que o fator Delcídio, Paulão, de certa maneira, a prisão dele e a gravação e o fato dele tentar se esquivar naquele momento de um processo grave que está sendo apurado já há mais de um ano aí no Brasil por meio da Operação Lava Jato, e a gente não vai se aprofundar na operação, até porque já se sabe o caminho que ela segue, que é exatamente a tese da ligação das empreiteiras para manter relação com o governo e a propinagem, mas em si o fato da prisão do Delcídio Amaral deixou o governo exposto em Brasília a ponto desse cenário pró-impeachment e ganhando contornos de realidade até esse momento do presidente aceitar o pedido? Não acredito. Na realidade, você não vê correlação Não vejo. O que eu vejo é o seguinte, foi o fato do PT decidir pela admissibilidade do processo do Eduardo Cunha. Essa foi a reação. O Delcídio Amaral... Foi uma retaliação. Uma retaliação, né? Revanchismo por parte do presidente Eduardo Cunha. No caso do Delcídio, foi uma ação individual.
Né? A prova é que o partido já definiu, emitiu uma nota, ele foi, inclusive, teve uma penalidade de 60 dias, não foi expulso porque tem comissão de ética para respeitar o Estado Democrático de Direito, mas uma ação que ele tem que responder. Não tem que misturar. Agora, se o Delcídio tentar, Paulão, nesse contexto, e você sabe que uma coisa é você estar enfrentando uma tese de possibilidade de impeachment e agora você está enfrentando a realidade de um pedido de impeachment. E se o Delcídio, em algum momento, for convencido por alguma força do PSDB, de onde ele saiu, inclusive como político para ir para o PT, inclusive foi contra o PT de Mato Grosso foi contra a entrada de Delcídio, ele foi filiado por São Paulo com aval à época do Zé Disseu. Se agora ele for assediado por meio de bilhetinho lá, o advogado intermediário diz, olha, o pessoal do PSDB está querendo que você faça uma delação e você ataque a presidenta Dilma, porque isso vai ser fatal para o processo de impeachment no Senado. E aí o Delcídio topa fazer uma delação e acaba dizendo, a Dilma sabia de Passadina, a Dilma sabia do esquema da Petrobras. Isso são cenários e conjunturas que, com a bola rolando do jeito que ela está, pode desfavorecer o PT, Paulão. Não, veja bem, ele pode criar um fato, dependendo de como se comporta a imprensa, e você sabe que a grande imprensa, o Paulo Henrique Amorim, já tem até um título sobre isso e pode criar fato. Mas é necessário, não é só um depoimento de uma pessoa, você tem que ter um lastro para poder você ter um prosseguimento, você tem que ter um inquérito, você tem que ter uma ação, uma denúncia por parte do Ministério Público Federal que não tem. Então é preciso dizer que até agora a presidente Dilma ela está imune, não existe nada contra ela. Existe com personalidades, inclusive eu quero dizer aqui em relação ao Lava Jato, personalidade está preso como o tesoureiro Vacário, Zé Disseu, e a pergunta, por que o tesoureiro do PSDB não está preso, o Eduardo Azeredo? Onde o processo, inclusive, do Mensalão Mineiro é muito mais antigo, o Ministério Público, naquele momento, não teve a mesma rapidez e a própria Justiça. Inclusive, o processo estava na mão do ministro Joaquim Barbosa, que é uma interrogação. Até hoje, porque ele não deu celeridade. Ele que fala muito, por que ele não deu celeridade em relação ao processo mais antigo? É no mínimo estranho esse procedimento. E no caso do Delcídio, ele era originário do PSDB. Ele entrou pelo PSDB, ele foi diretor de gás na época do Fernando Henrique Cardoso. Ele chegou a ser ministro das Minas e Energia, era amigo. E quando ele fala com o rapaz, tentando subornar o rapaz, o filho, ele cita o seguinte, olha, existe uma relação muito forte do diretor internacional Zelada com Michel Temer. E o Michel Temer respondeu, não tenho nada a ver. Então, é preciso. Hoje, o medo que faz do Delcídio é o Michel Temer. Porque ele deu a declaração e está nos autos que o diretor da Petrobras, o Zelada, tem a ver em relação com o Michel Temer. Ele quem tem que responder. Então, veja bem, voltando ao mérito. Então, como o impedimento é contra a presidente, não existe até hoje nenhuma denúncia do Ministério Público tramitando, nenhuma. O Poder Judiciário, em instância nenhuma, julgou a presidenta. Então, por que ela está sendo possivelmente questionada? Devido a um item administrativo chamado pedalada fiscal. Aí eu queria dizer aqui na rádio, de uma forma pedagógica, o que é pedalada fiscal? Você que está em casa, quando você recebe o dinheiro no final do mês, a gente faz uma previsão de gasto e bota no papel o que vai pagar energia, água, feira, etc. E alguns gastos que a gente tinha desejo de fazer por uma série de razões, a gente não pode fazer, a gente joga para o outro mês, empurra com a barriga. Entra no cheque especial. Então, isso aí, para o Estado, é como se fosse uma pedalada. Era para você pagar num mês, paga no outro. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica são os bancos públicos que ficam gerenciando o dinheiro dos programas sociais das aposentadorias. Quando o dinheiro do Tesouro Nacional que fica nesse banco não são usados, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil pagam juros ao Tesouro. Quando o Tesouro usa mais, paga juros aos bancos. Por que as pedaladas? Porque esse ano, devido à questão da economia internacional e também nacional, onde a gente está com problema de ordem financeira, foi necessário a presidenta, o Ministério do Planejamento e também a Fazenda utilizar recursos
da Caixa Econômica do Banco do Brasil, que são do Tesouro Nacional, para pagar os aposentados e os programas sociais, principalmente o Bolsa Família. Aí a pergunta que eu faço, a presidenta Dilma, Marcos, seria irresponsável de deixar de pagar os aposentados? É isso que o PSDB quer, é isso que os democratas querem, é isso que o PPS quer, é isso que o Solidariedade quer, do Paulinho da Força Sindical. Então, eles não queriam que a gente pagasse, e você ia gerar um tumulto. Então, esses recursos, eles foram usados para pagar os aposentados e os programas sociais, a exemplo do Bolsa Família. Muito bem, foi dada entrada no impedimento, no impeachment, ocorreram, se não me falha a memória, 17. A maioria lixo, não tinha substância nenhuma. Aí o Hélio Bicudo, filiado ao Partido dos Trabalhadores, promotor, que na década de 70 teve um papel importante. Defendeu presos políticos. O Esquadrão da Morte, que a geração 9 não sabe nem o que é isso, que era pessoas ligadas ao governo, que matavam o pacato cidadão, inclusive envolvia policiais, civis e militares. Foi um cara corajoso, só que ele sai do partido magoado, porque ele criou uma expectativa que seria embaixador de Roma, já pela formação dele, e o Lula não colocou ele. Então a briga dele é com o ex-presidente Lula, e ele somatiza com o PT. Agora veja bem, sem querer desmerecer, Hélio Bicudo é um cidadão de 93 anos de idade. Ele tem 3 filhos, 2 filhos dele foram contrários a ele fazer isso. Só uma filha foi favorável. Muito bem, mas fica a reflexão. Miguel Reale Júnior, advogado, sempre ligado aos poderosos, os ricos, à elite e o PSDB de São Paulo. Esse cidadão sempre teve lado, sempre foi de PSDB. Agora o pai dele, é preciso verificar um pouco a história, o Miguel Reale. Foi ligado ao Partido Integralista, que admirava Hitler e Mussolini. E ele foi um dos responsáveis para tentar derrubar Getúlio Vargas, que foi o presidente que conseguiu consolidar a Lei de Direito do Trabalho, que construiu a Petrobras no Brasil, a Eletrobras e a Empresa Siderúrgica Nacional. Foi ele que ajudou a dar o golpe no Brasil. Ele não, vários deles. Então essa moçada não tem neutralidade. O Ives Granda Martins, a mesma coisa. Então, na realidade, esse jogo é político. Quem é que está querendo dar o golpe no Brasil? O PSDB. Quem é que está querendo dar o golpe? O PPS. Quem dá o golpe? O Democrata e Solidariedade. Agora, veja bem, todos esses partidos votaram no Cunha. O PT teve candidato, perdeu. Quando o Cunha, é preciso dizer isso aqui, um detalhe, o Ministério Público da Suíça, eu vou repetir, viu, pessoal, aspiado, foi necessário o Ministério Público da Suíça mandar os documentos para o Brasil. Senão, a gente não sabia o que ocorria. Não estava com esses dados. Então, o que ocorreu? Ele veio para cá, quando a sociedade percebe esse jogo da oposição em fazer o golpe e colar do Cunha, o que é que ocorreu? A oposição se descola e começa a querer apressar a qualquer custo o processo de prosseguir o andamento relativo à admissibilidade. Foi por isso que o PT teve a prudência, respeitando o Estado Democrático de Direito. Votou internamente. O que é que está ocorrendo agora? Houve uma reunião interna, onde os democratas e o PSDB fizeram um acordo com o PPS, disse, não, Cunha, a gente não vai votar na comissão de ética contra você. Para pegar a Dilma. A gente quer que você derrube a Dilma, você depois pede renúncia da presidência, continua deputado, patrimonialidade parlamentar, preserva, e todas as ações contra você, se vier a prisão para cá, a gente evita a sua prisão. Esse é o acordo, pessoal. Então, na realidade, existe, por parte do PSDB, PPS, Democrata e Solidariedade, e as forças reacionárias que mantiveram, e até hoje estão vivas, golpistas, inclusive o golpe de 64, que tem vários vivos ainda, e outros novos nessa visão sectária que não aceitam um projeto de sociedade que incluiu 40 milhões de pessoas como consumidores, uma vida de qualidade. Essas pessoas estão fazendo esse processo, porque agora a gente tem que fazer esse enfrentamento. Então foi tirado essa posição, hoje, eu estou viajando daqui a pouco, vai ser tirado dos parlamentares. A Dilma conversou com cada liderança, o Jacques Wagner, Bezuíno, a mesma coisa, fez um trabalho importante,
inclusive os líderes da base, a gente vai ter que montar as garrafas. Como é que você é oposição? Como é que você é oposição? Como é que você é governo? Você tem um ministério e vota contra o governo. Então, o que é que a gente fez? O governo está articulando esse processo, né? A oposição também fazendo isso. A gente tem 62 votos, a gente tem 2/3, 43. Pode ter alguma defecção, mas eu acredito que na comissão a gente derruba. Ô, Paulão, se derrubar, não vem nem para o plenário. O que é que o Brasil quer? Essa é a aposta do governo no momento. Governo. E resolver agora. E por que tem que resolver agora? Porque não adianta essa chantagem do cunho da oposição. Agora, a economia brasileira não aguenta mais. O Ricardo Bezoini, ele é, como você colocou há pouco aqui para nós nos bastidores, ele é secretário de Relação Institucional do governo. E ele teria conversado com a imprensa, inclusive com a Jovem Pan, lá de São Paulo, preocupado com essa dificuldade da base que anda meio, né, obviamente, pendendo para um lado e para o outro lá em Brasília. Principalmente porque no momento de crise, e a gente vê o caráter das pessoas nesses momentos, é possível que tenham deputados negociando, em meio à crise agora, a própria postura política dele em apoio à presidenta. Você sabe que o Congresso é fisiológico, antes de chegar lá, você já tinha também essa impressão. Outra coisa que você tinha dito para nós na semana passada, e eu fiquei analisando no final de semana, a oposição, como você bem conhece, de forma legítima e democrática, também vai às ruas pedir o impedimento da presidenta. O governo vai mobilizar também as suas bases a ir para a rua para defendê-la. Só que nesse contexto, tem um contexto da economia que pega o cidadão de um modo geral, que é o aumento da energia elétrica, o aumento da gasolina. Você está ficando mais tempo em Brasília, mas tem menos carros andando aqui em Maceió, na Fernandes Lima, no chamado horário de pico, e já se descobriu que é porque as pessoas estão economizando aí os gastos com a gasolina. Você acha que esses fatores, de um modo geral, não podem empurrar de maneira definitiva uma parte da população que, induzida ou não, ou por sentir no bolso realmente a crise econômica, ir para a rua contra a presidente e isso influenciar o Congresso, já que ele funciona como um termômetro, dependendo do calor aqui fora, ele sobe ou desce, Paulão? Veja bem, a gente está atravessando um momento na economia com muita dificuldade e a gente tem que ter coragem de fazer esse debate. Isso é real. A economia internacional teve influência, é preciso verificar que a economia internacional, Marcos, tem a ver com o mundo. Hoje o mundo é globalizado, você vende e você troca. E por que isso? Porque o Brasil a gente tem commodities, a gente vende minério, açúcar, soja, proteínas, animais, enfim, como frango, carne, uma série de coisas. O que ocorreu? A gente estava vendendo muito para a África, para os BRICS, para a China e uma parte da Europa. Você está vendo a Europa como é que está a crise, né? Uma situação pré-guerra. A China vinha no crescimento acima de 10%, reduziu para 5%. A África também ainda diminuiu. Com isso, o Brasil deixou de exportar. Se deixa de exportar, deixa de produzir. Se deixa de produzir, deixa de ter emprego. E a economia, logicamente, tem reflexo na situação. Então, a gente agravou o emprego. É verdade que o custo de vida, a questão da energia é realidade, até porque eu fui do setor. Você conhece o setor? Conheço a questão. A Dilma anunciou uma redução de tarifas no ano passado. Isso está sendo atribuído como uma postura eleitoreira e acabou acumulando os reajustes que estão todos vindo esse ano. Já são 36%. Na realidade, eu acho que naquele momento que ela fez o anúncio, deveria ter, vamos dizer, aprofundado mais um pouco, mas teve um fator externo que não tem governabilidade em relação ao ser humano. Foi a questão da seca. Você veja que teve seca em São Paulo, né? Então, a questão hídrica, por quê? Porque o modelo energético no Brasil ele é movido por água, é hidroelétrica, é ela que produz energia. Então, teve fator, então pesou, está pesando o preço da energia. Durante o governo Lula, 8 anos, não teve um reajuste de gasolina, pesou também. Então, a população está sentindo, mas não há nível de fazer mobilização, de fazer o golpe. Ela está chateada, não acredita nos partidos no primeiro momento, uma série de coisas que eles estão chateados. Mas não a ponto de fazer a prova que eu disse a você que ontem fizeram uma grande mobilização em Copacabana, 10 pessoas presentes. Agora, de qualquer forma, é necessário resolver isso agora, porque está provado também, isso é história que não sou eu que inventei, nem estou dizendo, se a economia não é coacionada, ela tem consequência. Então, eu avalio
que é importante a gente trabalhar com rapidez, porque à medida que você coloca de lado, na lata do lixo, o golpe, você volta à normalidade e você verifica que o bom senso está prevalecendo. Bom, você está voltando para Brasília hoje, né? Tá, obviamente vai chegar lá no olho do furacão. Esse debate não se esgota aqui, era importante essa conversa com o ouvinte da Jovem Pan e para deixar esse canal aberto com você, até para que a gente possa ter um parâmetro, uma fonte lá em Brasília, para também nos dar uma luz direto do olho do furacão. Já falamos com Cibá Machado por telefone, já falamos também com Paulo Paim por telefone, já falamos também com representantes da oposição, o Lorenzoni, o próprio senador, né, Aloysio Nunes já falou com a gente também. Quer dizer, a Jovem Pan está trazendo para Alagoas esse modelo de jornalismo que a gente está trazendo para o rádio, um debate de alto nível para que o ouvinte alagoano ele não seja só influenciado pela grande mídia e tenha a chance de conhecer os fatos com os personagens e os atores que estão vivendo essa realidade. Em nome da Jovem Pan, eu primeiro só tenho a agradecer a sua confiabilidade no nosso programa, ter vindo aqui ao Supermanhã, desejar uma boa semana aí de trabalho e, obviamente, a pergunta final, a Dilma fica. Fica. Agora eu queria só fazer um complemento. É preciso também a gente agradecer, Paulo Rocha, porque em política você tem que ter solidariedade e gratidão. É por isso que essa questão que é levantada pelo Temer, eu não quero acreditar, mas de qualquer forma a gente tem que acompanhar. Foi fundamental a postura dos governadores do Nordeste quando emitiram a nota de solidariedade. E de forma destacada o governador Renan Filho, dizendo que é contrário ao golpe, mesmo sendo do mesmo partido do Eduardo Cunha. Outra postura fundamental, na quarta-feira, que foi também outro motivador, foi a postura do presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele conduziu a votação do PLN número 5. O que é isso? É o novo orçamento que foi recepcionado às pedaladas fiscais. Então, se existe tramitando na mão do presidente da Câmara Federal um processo que Dilma infringiu o direito administrativo, porque ela utilizou já nesse exercício as pedaladas fiscais, o PLN número 5 recepcionou que não teve pedalada. Então, se albergou a nível orçamentário, perdeu o objeto à tramitação. Claro que é questão de ordem política. Então, quem conduziu, né, com firmeza foi o senador Renan Calheiros. Então, eu avalio também que o PMDB não é esse consenso todo, não. Agora, no caso do próprio Temer, eu acho que ele já começa, a gente vê um fato novo. A Globo hoje fez um editorial dizendo que é contrário ao golpe, porque ela percebe que você não pode brincar com a democracia. Então, eu queria agradecer, Marco, primeiro, Paulo, toda a equipe, você, que está dando um show de bola, a CBN, que consegue colocar as várias visões ideológicas, porque isso representa a democracia. E é isso que a gente quer defender, não ao golpe. Muito obrigado. São 8 horas e 43 minutos. Repita. 8h43 tem resultado para você aqui na PAN. Nós conversamos com o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão. E, obviamente, claro, daqui a pouco eu volto com muito mais aqui na Jovem Pan. Até já.